Boa tarde. Quem está aí com a gente pode deixar um comentário. Olha, a Aline falando. Aline Cristina Ferreira Souza é aluna do programa. Aqui quem está aparecendo são todas as alunas do programa. Gente, tem um atraso de mais ou menos 30 segundos, tá? 30, 40 segundos. Então tudo que a gente está lendo agora aconteceu há 30 segundos atrás, tá? Boa tarde todo mundo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Adriana, de novo. Dulce, Aline. Todo mundo vendo a gente, ouvindo a gente. Gente, eu quero apresentar vocês então, pra gente bater papo. Essa aqui é minha mãe, Cristina Maia. Lá atrás, a minha noiva, Carolina. E eu, Yuri Maia, que você já sabe que eu sou. E aí a gente tá vindo fazer esse vídeo especial, esse bate-papo entre as mães. Vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem. Especial Dia das Mães, né? Eu sei que muita gente estava querendo conhecer minha mãe, conhecer um pouco mais da minha história, né? Não é minha irmã, não, minha noiva. A Adriana perguntando. Então tá parte da família aqui. Olha, a Mo falou, super ansiosa com a minha... Com a minha primeira live com vocês. Ah, legal, Aline. A Aline é recém-aluna do programa, né? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Ou então, mãe, de repente você pode começar... E eu fico muito feliz de poder estar participando, porque muitas lives do Yuri eu assisto e acompanho as pessoas que procuram ajuda, porque é necessário realmente um apoio, principalmente para quem não tem a menor ideia do que se trata e só convive com o filho em casa e muitas vezes não entende o porquê de muitas reações e atitudes do filho. E é muito importante que toda mãe possa ter esse tipo de apoio. Infelizmente, na época que o Yuri era da idade do filho de vocês, eu não tive esse apoio, esse acompanhamento. Eu lutei muito, eu procurei muito, mas naquela época era muito difícil, era muito escasso, não havia informação nenhuma. Eu tenho lá em casa umas 3 ou 4 pastas completas, repletas de coisas que eu lia, buscava, para poder ter uma ajuda para lidar, para que meu filho não sofresse tanto, porque eu praticamente era sozinha para cuidar dele, sem entrar em menores detalhes, mas deve ter algumas mães que se enquadram na minha situação. Quando o Yuri tinha de 2 anos e meio para 3, eu e o pai dele nos separamos, então eu realmente tive que lidar sozinha com essa situação. E por alguns anos, talvez uns 4 anos, 5 e daí para frente, sozinha mesmo, procurando ajuda aqui e ali. A maior dificuldade que eu tive foi a compreensão minha diante da situação que a escola colocava para mim, como que era a reação e as atitudes da Yuri na escola. Todo ano, praticamente, todo mês eu era chamada, sempre pelo mesmo motivo, falta de atenção. Mas nunca, nenhuma vez eu fui chamada porque ele desrespeitou, ou porque ele foi agressivo, ou porque ele respondeu, mas era frequente ser chamada porque o Yuri não tinha aquela atenção como deveria ser, principalmente porque, infelizmente, eu coloquei ele num colégio onde eu achava que ele ia se dar bem, ia se enquadrar, porque é um colégio renomado, e eu não vou esconder o nome, porque eu mesmo me aborreci muito por isso. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para poder compensar o que ele passou lá, que é o Marista. Hoje em dia eu espero que a mentalidade dele seja outra. Na época eu penei muito, e eu sei que o Yuri também passou por muitas dificuldades lá, por falta de compreensão dos professores, e também de informação, e de interesse também. Eu acho que uma escola daquele porte, ela tem que ter uma assessoria de psicólogo para lidar com a diversidade dos alunos, das pessoas, das crianças em si. Então, eu tive muita dificuldade nesse aspecto, eu tive que realmente brigar, a palavra certa é essa, com professores, com diretores. Por quê? Porque eles colocavam meu filho, o Yuri, em questionamento de diversas coisas que aconteciam. Só que uma coisa que eu nunca fiz foi dar ouvido somente à escola, sem dar ouvido ao meu filho, porque eu achava que se a escola
era digna de credibilidade, eu sabia a educação que tinha dado para o meu filho, mesmo ele pequeno, eu gostava sempre de ouvir as duas partes, e eu não aceitava jamais que a escola me colocasse a posição dela diante de um comportamento do Yuri, sem ouvir o Yuri diante da escola. Colocava assim, um diante do outro, porque é muito fácil a escola, para se preservar, colocar a culpa de tudo no aluno, na criança. E eu não concordava com isso. Então, uma coisa que eu deixo aqui claro para vocês, embora eu acho que a situação hoje, vamos dizer assim, 30 anos depois, né, um pouco menos talvez, 25, 30, eu acho que ainda existe muito a desejar, embora o assunto seja aberto hoje em dia, e eu tenho, assim, muito orgulho do meu filho, porque eu sei o que ele passou, eu vi, eu vivenciei, e eu já assisti vários depoimentos de mães que sentem, sofrem muito por ver seus filhos passando por certas injustiças, por certos problemas na escola, e elas ficam um pouco perdidas. É muito normal e natural se sentir perdida diante de certas situações. Mas quero que vocês entendam que o mais importante é nunca desistir do seu filho, seja qual for a situação. Se você acha que um método, uma maneira, ou uma coisa que foi proposta para você, se você acha que não foi eficiente o suficiente, pois procure outra alternativa, porque sempre existe alguma que possa minimizar para o seu filho, que é, eu acho que é o foco mais importante da situação, e para você também, porque é angustiante você trabalhar 8 horas por dia e ficar pensando, será que meu filho está bem na escola? Será que ele está sendo bem tratado? Será que ele está conseguindo se concentrar? Eu vivi situações terríveis de pegarem o Yuri, veja bem, uma pessoa que tem TDAH, imagine ela ser obrigada a sentar na primeira cadeira dentro de uma sala de aula e ficar obrigatoriamente sentado lá durante aquelas 6 ou 7 intermináveis horas de aula, sem poder se levantar, porque senão sofreria uma punição. Bom, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Yuri, comigo não, como mãe, né, sofrendo por isso, e com ele. Só que eu nunca deixei a escola ter totalmente a voz ativa. Eu podia não ter os psicólogos, mas eu tinha o feedback que ele me dava em casa, que ele também sofria com isso, sofria bastante. Muito. Inclusive no próprio Marista, com a professora que se ainda for viva, que ela escute, saiba que eu gostaria de jamais encontrar com ela, porque se encontrar eu ainda vou jogar na cara dela. Desculpa aí falar, mas é desabafo mesmo. Moema, ela tirou meu filho de dentro da sala de aula e transferiu ele para outra turma, agrediu ele dentro do banheiro, e eu fiquei sabendo disso na presença de todos os outros alunos. Isso hoje em dia eu espero que não aconteça mais. Foi. E eu tenho certeza que o trabalho que ele desenvolve hoje, o que ele se propôs a fazer, e eu espero que esteja ajudando muitas mães. E eu tenho certeza que sim. Porque se eu tivesse tido o apoio que ele dá para as mães hoje, eu tenho certeza que eu teria sido uma mãe muito melhor. Porque a gente, por não entender, muitas vezes toma muitas atitudes erradas, de castigo, de punição, de tentar jogar para cima do filho, porque existem outras coisas como trabalho, dona de casa, conta para pagar e outras atribuições. Acaba sendo difícil, né, mãe? Difícil, é muito difícil. Eu quero falar aqui falar um pouco aqui da... Eu deixei minha mãe falando aqui bastante, que eu estava chamando vocês pelo e-mail, tá? Mas o que a minha mãe está falando aqui é muito disso que vocês já sabem mesmo, essa história toda, e a forma como era feita não tem essa orientação que tem hoje, não tem essa orientação que vocês têm hoje aqui no programa Meu TDAH, no grupo Universo TDAH, tá? A gente vai responder algumas perguntas de vocês. Mandem perguntas, tá? Que minha mãe, ela tá aqui, é igual como tá a não sei como é que ela volta de novo, não. E aí, gente, olha só. Aí tem aqui a Ana Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ela falando aí, Ana Lúcia, o filho dela, Lucas, que tem TDAH, e ela tá no programa por conta dele. Queria conhecer minha mãe, né?
Você vê como é que era minha Pois mãe. é. A Roberta perguntando aqui, o Yuri não tem TOD, né? Não tem TOD. TOD é o transtorno de oposição desafiante. Como minha mãe não teve esse desafio quando eu era pequeno, então muitos desses termos ela não conhece. Né? Ela conhece o TDAH e ela teve pouca informação naquela época. Assim, vocês, mães dos anos 2020, têm mais informação do que a mãe de 91. E aí eu queria mostrar para vocês o meu laudo aqui, ó. O meu primeiro laudo. Olha como é que era escrito naquela época, tá? Eu vou puxar aqui com todo cuidado, porque é um papel antigo. Eu já estou com uma pasta aqui, ó. Cheia de que eu documentos fiz, aqui. uma das coisas Tem várias que pastas que minha mãe faz, ela toma cuidado. Esse aqui é meu laudo psicológico, tá? Como vocês podem ver, ele tem um papel amarelado, né? Ele é datado de 92. Tá vendo? Ó, 31 de maio, ou 11 de maio de 92, estão vendo? Pela doutora Sônia Webb, tá? E esse laudo, ele fala o seguinte, vamos lá. Yuri Maia Guimarães, 8 anos, aí fala aqui a respeito, em toda a introdução do documento, a questão do laudo, ela fala o seguinte, o examinado apresenta inteligência geral superior à média percentílica, o que lhe faculta condições normais, muita facilidade para a assimilação de conceitos novos e para a aprendizagem de um modo generalizado. Coordenação visomotora com desenvolvimento abaixo da média para a sua faixa etária. Atenção e concentração para executar tarefas minuciosas abaixo da média normal para a sua idade. Percepção espaço-temporal inferior. Disgrafia e desortografia acentuados. No tocante à personalidade, não foram evidenciados indicativos psicopatológicos. Ou seja, com relação à minha personalidade, como uma criança de 8 anos, não teve indicativos, por exemplo, de um TOD ou algo nesse sentido. Tá? Os traços e as tendências mais analisadas, mais acentuadas, serão analisadas em entrevista, momento no qual os pais terão esclarecimentos específicos sobre os resultados da avaliação da criança, sobre os procedimentos que serão adotados em relação à mesma, e sua rotina no ambiente do lar e da escola. Então veja bem, a doutora Sônia, nessa época, isso em 92, tá? Maio de 92, ela já tinha cuidado de deixar claro que ela ia explicar para minha mãe quais seriam as melhores orientações, mas veja que esse laudo aqui, eu tenho um outro laudo, eu tenho laudos também da doutora Candice, tá? Que já foi bem depois, foi anos depois, foi 10 anos depois, em 2004, o da doutora Candice. Temos de 2000 também, foi refeito o laudo na própria doutora Sônia Webb. E depois o doutor Alcélio, isso já foi nos anos 2000, no início dos anos 2000, tá? Agora sim, o laudo que eu tenho pequenininho é esse, né? O laudo da Candice, ele tá mais completo, ele tem 2 páginas, tá? Ele já vem com uma anamnese, que é uma investigação da minha vida pregressa mais acentuada também, né? Ou seja, com mais registros do que veio acontecendo, com mais evidências de que, de fato, tem um TDAH e realmente ele estava impactando ali a minha vida, minha jovem vida adulta, né, nesse caso. Então, deixa eu ler aqui as perguntas de vocês. Tenho certeza que Yuri foi inspirado por Deus para reunir as mães de TDAH aqui nos formar para ajudar e orientar sobre o assunto. Obrigado, Alberta. Legal. Dulce, ouvindo sua mãe falar sobre o despreparo por parte da escola há 25 anos atrás, vejo que hoje em dia não mudou muito. Minha filha hoje está no 8º ano, ela tem 13. Passou por 2 escolas e tudo que ouviu tudo que ela fazia era corpo mole, preguiça, ou seja, a escola continua com pessoas despreparadas. De fato, isso ainda permanece bastante evidente. Adriana falando aqui. Então pode ficar feliz, mamãe, pois ele está me ajudando e ajudando minha filha. Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Obrigado por nos dar esse presente, mamãe. Eliane está com a gente há muitos anos já. Não está conseguindo ouvir. Por que não está conseguindo ouvir? Vocês estão ouvindo, gente? Está conseguindo já. Tem uma pergunta. O Yuri tinha iniciativas para as tarefas diárias com relação às rotinas? O que você acha? Quer que eu responda? Bom, é o seguinte. O Yuri tinha muita dificuldade de concentração. Como eu não podia estar em casa presente para os deveres de casa, eu deixava por conta dele, porque inicialmente era uma criança normal, com aquelas dificuldades de
menino que não quer estudar. Só que eu fui vendo ao longo do tempo que não era só isso. Eu não entendia o que era, mas sabia que não era normal. Eu não podia estar presente na hora das tarefas, eu cobrava muito dele, porque ele não tinha o que fazer em casa, ele tinha que fazer as tarefas. Só que não é assim. A gente tem que prestar atenção aos sinais que o filho te passa. Hoje eu sei disso. Eu sei, inclusive, que cometi muitas injustiças com meu filho, mas foi por falta de orientação e preparo. Sim. Então, deixa eu focar aqui na pergunta, o que ela quer saber. Essa aqui, ó. O Yuri tinha... Opa, calma aí. O Yuri tinha iniciativa para as atividades diárias com relação às rotinas? Não, assim, não é que ele não tinha iniciativa. Eu cobrava e determinava. Só que ele começava, mas não terminava. Então, quando eu chegava em casa, ele não tinha feito as tarefas e todo dia praticamente um carimbinho na agenda dele e eu brigava com ele por causa disso, até que eu tomei a iniciativa de colocar uma professora particular só para que ele fizesse os deveres de casa, para ele ter um suporte que eu não podia dar como mãe. Graças a Deus ela morava no bloco da frente, onde a gente morava na 403 Norte na época. Isso eu acredito que ajudou Yuri a vencer as dificuldades com relação a fazer as tarefas de casa. Foi o gancho, foi a opção que eu tive no momento para que ele não ficasse tão frustrado com ele mesmo, embora ele não soubesse o que estava acontecendo com ele. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo e também não tinha ideia do quão estava sendo prejudicado. As tarefas simplesmente não eram feitas, tinha muita briga em casa por causa disso, minha mãe não sabia como agir, ela tentava fazer o que ela sabia fazer. Mas para vocês verem como tem a importância, isso é importante, tá, gente? Não é uma questão de... não é um capricho, é muito importante aulas particulares ou apoio de um irmão mais velho, de um tutor em casa. Minha mãe não tinha, era só eu e minha mãe, não tem um irmão mais velho, alguém que pudesse me apoiar, e minha mãe também, ela trabalhava o dia inteiro, era muito difícil para ela. Então a opção dela, com sacrifício, porque minha mãe sabe que a minha educação, ela custou mais caro do que das minhas irmãs, se você for botar na balança. Eu tenho duas irmãs mais novas, que elas não têm TDAH, elas têm até uma boa autonomia. Acho que nenhuma delas precisou de professor particular, raríssimo. Não precisou, né? E eu já precisei quase que a vida inteira de um suporte. Então, esse suporte, ele era mais pelo fato de... Não que eu precisasse de ter alguém ali me ensinando 2, 3 vezes. A questão não é essa, né? Então, assim, até como diz o exame, eu não sou uma pessoa... Era de focar. Era focar. Era alguém que estava ali. Era ficar sossegado, ou pelo menos ter períodos, mesmo que com pequenos intervalos, para que ele pudesse cumprir a tarefa daquele dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, esse era o vencimento que a gente tinha que fazer, né? Era um dia de cada vez, a gente tem que... A professora particular, ela tinha mais a tarefa, claro, ela tirava minhas dúvidas, mas era a tarefa de assim, Yuri, próximo exercício, fazer o próximo. Porque aquelas 1 ou 2 horas que eu ficava na professora particular, eu fazia muito mais do que ficar a tarde inteira em casa tentando fazer, porque eu não ia conseguir fazer, eu ia enrolar, eu ia procrastinar. Né? Eu nunca fui medicado na infância para TDAH, nunca, somente na fase adulta, só aos 22, 23 anos eu tive contato com Ritalina, já era adulto, doutor Alcélio, coisa de 2005, 2006. Então, antes disso, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu era uma criança que o tratamento era... Eu estava na psicóloga, acho que todo sábado de manhã, né, mãe? Sim, você tinha a psicóloga... Doutora Sônia Web, toda semana. Sábado. Só que a doutora Sônia, ela foi mais porque quando o Yuri já tinha padecido, que tinha que padecer lá no Marista, e a gente ainda sem entender, porque as professoras queriam pegar ele de todo jeito, mas como ele não tinha nota baixa... para a idade dele na época, elas tentavam puxar para o lado do comportamento, que era a fraqueza dele, era justamente a desatenção e tudo mais. Bagunçar em sala de aula, né? Por exemplo, o exemplo é o seguinte, por exemplo, se uma borracha... Muito. Não, ele não é que ele era bagunceiro. Por exemplo, se caísse uma borracha no chão, tinha 30 alunos para poder dizer, fulano, sua borracha caiu. Todo mundo ficava na sua, e Yuri era aquele que ia lá buscar a borracha. Qualquer coisa era motivo para tirar Yuri do foco da aula para poder se distrair para uma outra direção. E isso sempre foi mal compreendido e realmente devia ser muito difícil para os professores também. E eu acho que eles não tinham muito interesse, eu acho que faltava interesse, principalmente da escola. Alguns professores, a gente tem que, inclusive nós temos, por exemplo, a Eliane ela tem uma filha TDAH, mas ela é professora também. E ela é uma professora de inclusão. De inclusão, sim, ela tem uma postura inclusiva. A Eliane,
está com a gente no programa Professores, então ela é uma das professoras que, infelizmente, né, Eliane, é minoria, são professores que são engajados na questão de melhorar e orientar as crianças com TDAH. Yuri, Aline, oi. Deixa eu fazer a pergunta, e você, qual era a sua sensação de ter uma professora ali do lado? Você falando como uma criança hoje, TDAH, quando você tem uma professora particular ao seu lado, como é que você se sente? Sim, olha, era uma paz. Ter um professor particular é um tutor, tá? Vou botar tutor aqui, que pode ser o professor, pode ser um tio, alguém que me orienta, um primo. Mas é melhor um professor mesmo. Não, claro, melhor professor, mas é porque às vezes o professor é caro, nem todo mundo consegue arcar. Mas e foi caro para minha mãe também. Então minha mãe, assim, boa parte do que ela ganhava, ela direcionava para isso daí, porque eram as minhas necessidades do filho dela naquele momento. E era o filho que eu tinha que cuidar do meu filho. Aí o que acontece? Era um sentimento de paz, porque, por exemplo, no dia que eu não tivesse professor particular, eu sabia que eu tinha minhas tarefas de casa. Chegava em casa, cansado da escola, almoçava, aí deitava um pouquinho na cama e começava aquele desespero. Né, começava a tomar conta. Nossa, tá dando 2 horas, 2h30, ainda não levantei para fazer minha tarefa, que eu tenho que entregar amanhã ou depois de amanhã para o professor. Então, assim, era um pesadelo de uma culpa de eu não estar iniciando a tarefa, e aí aquela culpa, aquele peso de tem que fazer, porque senão minha mãe vai brigar. Minha mãe vai chegar, ela chega às 7 da noite, ela vai brigar, vai cobrar, não está feito. E é verdade. Então era aquele sofrimento que ficava ali ruminando. Né? Imagina quanto tempo ele não passou por isso. Não, terrível. E aí o que acontece? Quando eu ia na professora particular, quando eu tinha esse momento, eu despreocupava, porque sinceramente, naquelas 2 horas que eu tinha ali com a professora, rendia demais. Eu fazia todas as tarefas. Eu não tinha dificuldade de fazer tarefa. Eu fazia tudo. Mas por quê? Porque ela estava ali. Se eu tivesse uma dúvida, ela tirava na hora. Ela passava, na hora que acabava o exercício 2, ela não deixava eu ficar andando pela casa até o 3. Não, ela falou, próximo exercício 3. Então isso foi fundamental para mim, para ter esse desempenho melhor. Então, tá? para você criar um hábito... Isso, para criar um hábito e mesmo ter uma de rotina ter... de sequência Sim, das atividades. Exatamente. Mas eu queria ressalvar que, mesmo sendo diariamente, eu acho que hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, inclusive meu filho que veio me ensinar muita coisa, até para a pessoa que tem o apoio que ele teve quando teve a professora particular, criar um hábito para quem tem TDAH é difícil, é complicado. Sim. Porque se um dia aquilo não acontece da maneira que ele já está acostumado, ele, quebrando o hábito, ele não consegue sozinho. Ele não consegue manter, é o que eu entendo, é o que eu conseguia ver, perceber. Ele não consegue, por exemplo, hoje eu não tenho a professora, mas eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Era difícil do mesmo jeito, é como se ele nunca tivesse tido. Era mais difícil quando ele tinha que fazer sozinho. Era difícil focar, era difícil entender que, mesmo sem a professora, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, por isso que eu falei o termo aqui, agora eu estou reforçando, um dia de cada vez, para as mães de hoje, é uma coisa que eu recomendo, porque serve até para a vida de todo mundo. É muito mais fácil a gente viver um dia de cada vez do que a gente se preocupar com o todo. É bom saber sobre o todo, mas se você viver um dia de cada vez, você sofre menos. Sim. Se você cumpriu aquilo naquele dia, é um dia mais na sua vida. Que é o total de 30 dias, você tem 30 dias de vitória. Isso. Do que ficar achando, não, meu filho tem que dar certo durante tanto tempo. Não é bem assim que funciona com uma pessoa que tem TDAH. Com certeza. E aí, gente, vamos ler que tem mais perguntas aqui. A Aline comentou assim: mesmo tendo essas orientações e conhecimentos do problema, ainda vivemos um preconceito e negligência horríveis dentro das escolas particulares, principalmente as particulares. A gente sabe que as escolas públicas acabam sendo mais inclusivas, tá? E estou me vendo em muitas situações que a dona Cristina viveu. Aí a Cristina falando, hoje só vou absolver e ouvir essa mãe guerreira. Parabéns pelo filho maravilhoso. A Cristina sempre participa aqui com a gente, bastante. Vamos lá. O que eu gostaria de dizer para essas mães que sofrem ainda esses problemas e preconceitos nas escolas, não deixem de lutar pelo direito de vocês, porque se vocês pagam escola particular, vocês têm o direito de ter uma resposta dessa escola, vocês têm direito de cobrar. Eu já fazia isso há 20 e poucos anos atrás, sem ter ajuda de ninguém, mas eu nunca deixei de fazer. Eu consegui, em um determinado momento, até colocar
uma diretora, não era diretora, era uma secretária lá, uma pessoa fora da escola, porque ela simplesmente, eu descobri que ela não passava meus recados ou minhas orientações, mas eu nunca deixei de acreditar no problema que meu filho tinha ou na situação que meu filho vivia e não dava moral total para a escola, porque a escola ela vê como um todo e a gente tem que ver como um indivíduo. O que eu peço a vocês é pedindo mesmo, nunca desistam, não deixem essas escolas acharem que são donas da situação. Elas não são, elas vão responder aquilo que vocês exigirem, porque vocês pagam a escola particular, vocês podem exigir isso da escola particular. E não tenham medo de fazer isso, porque sem precisar chegar tanto, a lei está do lado de vocês, o direito de você estar lá na escola particular pagando, que você tem, você deve usar para poder ajudar teu filho. Se não ajudar só seu filho, vai juntando, vai se somando, se agregando, e no futuro, como hoje em dia já tem essa ajuda, esse conhecimento, essa percepção, que não tinha muito tempo atrás, ela só vai melhorar. Nunca desistam. Eu nunca desisti com as poucas coisas que eu tinha, recursos, mas eu digo para vocês, não desista, reclame. Se não deu certo, reclame de novo. Se não deu certo, vá lá e investigue. Procure saber, faça uma reunião. Uma vez eu me vi sentada numa sala com 6 ou 7 pessoas da escola, porque eu nunca desisti. Eu queria saber o porquê de cada professor. E ele tinha que me dizer, por que meu filho está sentado na frente? Vocês não percebem que ele tem dificuldade de concentração? Então por que essa escola não tem uma psicóloga? A gente está numa escola que não tinha psicóloga, né? Na verdade, a gente não sabia que isso era um direito na época, né? Então a gente passou por essas situações mesmo bastante. Então era só assim, bota ali sentado na frente e está resolvido o problema. Não tinha nenhum tipo de orientação diferenciada, né? Então isso foi uma coisa que a gente sofreu. A Cristiane colocou assim, desistir nunca é uma luta diária, sua superação nas dificuldades nos anima e motiva a estudar para orientar nossos filhos e ajudá-los sempre, em tudo, até nas coisas mais simples do dia a dia. Aproveitando o Feliz Dia das Mães para todas as mães, sim. Para todas vocês. A véspera Dia das Mães. Guerreiras também, porque eu sei que a luta de vocês também é diária. A Pri Esteves falando aqui, cheguei agora, a Roberta falando. Nessas aulas à distância, por causa do Covid, eu preciso ficar praticamente o tempo todo do lado dele. Precisei trocar meu horário de trabalho. Roberta, o que eu acho interessante é justamente isso. Muito bacana essa tua expectativa de a possibilidade, não sei que nem todo mundo pode, de trocar ou alternar o seu horário de trabalho, tá? Mas não precisa ficar do lado dele, ali no cangote dele. Você pode estar aqui trabalhando, ele está aqui do lado, mas você está de olho, você está orientando. Entende? Então, de repente, você pode até trabalhar junto com seu filho no horário da escola, tá? Enquanto ele está assistindo aquelas aulas virtuais. O importante é que você, talvez se não for possível você ficar do lado dele como uma professora, uma tutora, que você fique na presença para que ele não disperse e não desfoque. Como é bom ouvir essas experiências de vocês. Eu quero responder isso. Vamos falar aqui, ó. Dulce. Tentei por professor particular, mas minha filha foi bem resistente e não fazia nada que a professora passava. Dulce, a gente vai ver isso daí, tá? Mas eu tenho algo a colocar. Vamos lá. Assim como às vezes a gente precisa de psicólogo e você tem que passar por 2, 3 até se adaptar, ter um feedback, o professor particular é a mesma coisa. Eu tive quantos professores particulares, menino? Não sei, meu filho. Mas nos dedos da mão. Mas a próxima, Ana Lúcia Witt, ela faz uma pergunta sobre você na adolescência, e eu lembro. Não, mas a pergunta anterior, por enquanto. Você não eu tive vários professores particulares. Você teve vários. E teve uns que Teve uns que não tinha resultado nenhum. Era mesmo que beber água, não tinha gosto de nada, começava e terminava do mesmo jeito. Inclusive, eu não sei por que cargas d'água, eu coloquei até professores que davam aula no próprio Marista para ser professor particular dele, mas não deu certo. Foi bem no comecinho. Foi bem no começo. Foi antes da gente conhecer essa professora que era vizinha nossa, que morava no prédio da Exatamente. E ela era uma senhora, aposentada já. E tinha uma pegada bem didática, né? Mude para você, Dulce, mude de professor particular, até que ela se encontre com que ela tenha uma empatia, que ela aceite, que ela entenda que aquilo é bom para ela, vai fazer bem para ela.
Certo, Dulce? E a outra pessoa, se você Ana precisou... Lúcia perguntando assim, ó, mesmo vou ler aqui para as outras mães saberem também. Mesmo na adolescência, o Yuri precisou de professor particular? Teve um momento de autonomia no estudo? Fala aí. Sim, Yuri sempre precisou de professor particular. Teve momentos que ele não teve professor particular. Em parte porque às vezes não dava para pagar. Então eu tentei deixar ele por conta própria. Ele tentou, porque Yuri se esforçava, sim, mas ele era atrapalhado pela situação que vivia. Atrapalhado, nele, né? no caso, sem um tratamento. Tratamento. Na adolescência eu não estava mais com a minha primeira psicóloga. Eu passei vários anos sem psicóloga, sem neurologista, ou seja, sem tratamento. Porque eu achava que ele já estava dando conta de andar sozinho. Isso. Não é verdade. Isso acompanha a pessoa para a vida toda. E claro, sem medicamento também, né? Sem medicação. Só então, depois. ele mudou de professor particular, passou para um outro professor, mas Yuri teve até concluir o 2º grau. E tem mais. O Yuri ele não concluiu junto com a turma. Ele fez o CETEB, que hoje em dia eu não sei se existe mais. Ou no 3º ano, para não perder o vestibular, eu cheguei a reprovar em 2 disciplinas. E para não ficar travado com medo do vestibular, eu consegui, assim, não passei, né, fiquei de dependência, mas eu consegui fazer um supletivo chamado CETEB aqui em Brasília, e esse supletivo eu fui lá aquelas 2 matérias, e em 2 meses eu concluí aquelas 2 matérias, mas, ou seja, teve situações que eu arrastei, que eu não consegui efetivamente, e o 3º ano foi o ano mais difícil para mim. Eu tive problemas lá na escola onde eu estava, da coordenação, eles queriam me desligar no 3º ano, tá? E por causa disso eu tive mais problemas, tá? Eu também não tive professor particular, a gente deu uma apertada na situação financeira lá em casa, na época do 3º ano. Eu não tive professor particular o tempo inteiro e eu acabei sendo prejudicado por causa disso. Então eu passei de ano devendo 2 matérias e para que eu não fosse prejudicado, mal sabia eu que ia demorar 4 anos para passar na universidade, mas passei e me formei. Mas enfim, na época a gente optou eu passei de ano, né, fiquei devendo 2 matérias. Sim. E fizemos... Isso não aconteceu só no 3º, não. Do 2º para o 3º ele fez a dependência. E do 3º para o vestibular ele também fez. Mas eu já ouvi alguns depoimentos de mães que até preferiram deixar o filho repetir, achando que era bom para o filho. Bom, claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas no caso do Yuri, como eu já tinha percebido que o problema dele não era aprender, e sim conseguir se concentrar, eu achei que valia a pena ajudá-lo até ele vencer essa etapa de sair do colegial, para depois ver como é que ia ficar a situação depois. Não valia a pena ele perder um ano inteiro por causa de uma matéria e 2 matérias. Isso. Cada caso é um caso, mas eu achei que era melhor assim, então eu fui até o fim. Ondieta não desistia. Isso. Dentro das possibilidades de cada um. Vamos lendo aqui, tem bastante pergunta na fila. Vamos lá, Laiser Dias. Como foi esse processo de retirada? Não, aqui, ó. Laiser Dias. Na escola, a professora, por mais que tentasse, era difícil. Sofia aprendia toda a atenção dela. Era muito difícil. Sofia, filha da Laiser, né? Briguei muito na escola para conseguir uma ajudante em sala de aula, até porque as outras crianças eram muito agitadas. Um ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino do fundamental, tudo novo. Hoje precisamos ficar ao lado dela para fazer. É importante fazer esse acompanhamento, tá? E aí vem uma pergunta muito boa da Adriana Gouveia logo embaixo, que é o seguinte: como foi esse processo de retirada do professor particular? Como foi o progresso dele após retirar o professor particular? Adriana, o que aconteceu? A maturidade naturalmente vai fazendo com que as coisas ficam mais fáceis. Embora no 3º ano eu tivesse tido essa dificuldade, todos os anos eu tive dificuldade, eu já conseguia ter uma autonomia um pouquinho maior. Mas veja bem, no meu caso, eu não tinha tratamento. A minha mãe não fazia o programa Meu TDAH, por exemplo, né? Não existia. Não existia. Eu não era medicado, ou seja, não tinha nada para me ajudar. Exceto sorte, Deus, minha mãe e o professor ali, eventualmente, porque, como minha mãe disse, não dava para pagar tudo, né? A gente escolhia as matérias mais difíceis que eu tinha dificuldade e de vez em quando eu fazia aula ali. Diferente de quando eu era mais novo, Adriana, que eu conseguia ter uma recorrência maior com essa senhora que morava no prédio da frente. Que é claro, uma senhora ela consegue dar aula para um menino de 8 anos, mas a matéria do ensino médio, com paciência e tudo, com didática, mas a matéria do ensino médio era muito mais densa, né? Então não dava, né? Enfim. Então esse processo foi um processo natural, foi um processo, por exemplo, hoje eu não
tem mais aula particular. Quando eu estava na Universidade de Brasília, na UNB, quando eu estava fazendo algumas matérias difíceis, eu procurava o professor, tentava fazer alguma coisa nesse sentido. Entendi, o professor. Isso, então assim, eu corria atrás, entende? Então assim, não se preocupe, eu acho que assim, o que você deve fazer, Adriana, é medir os prejuízos. Geralmente uma criança que está, olha só, por que eu sei disso? Porque na segunda série, que hoje é 3º ano, foi quando eu comecei as aulas constantes com essa senhora, a professora Mercedes. Não era bem aula, ela te ajudava a fazer as tarefas de casa. A professora. A professora, eu estou falando da Mercedes lá na segunda série. Então quando eu tive essa professora particular, eu já ficava mais tranquilo. Às vezes a gente chegava com a matéria adiantada, porque a gente terminava a tarefa em meia hora. Verdade. E aí a professora, ela me ensinava, minha professora particular, me ensinava conteúdo novo, que a professora ia dar na semana seguinte. Então, o que acontece? Quando a criança ela está igual, assessorada, ela fica mais tranquila. Então, por exemplo, você, Adriana, que está com seu filho que está, eu acredito que está com tratamento em dia, talvez esteja medicado, não tenho certeza, mas acredito que sim. Não sei não lembro como está o seu tratamento. E com todas essas assessorias, o seu filho mesmo, ele não vai ter as dificuldades que eu tive. Ele não vai ficar perigando de passar de ano. Exatamente. Porque ele vai ter uma nota melhor, vai tirar pelo menos um 7, 8 ali, e vai passar. Não precisa tirar 10. Pelo menos eu falo para as mães que a gente deve exigir esforço. Olha, eu quero que você se esforce, mas você não precisa trazer um 10 para casa, né? Então, isso é um processo natural. Então, Adriana, antes de se preocupar quando você vai retirar esse auxílio do seu filho, entenda que quando ele está equilibrado junto com a turma, parelho com a turma, isso é suficiente para que ele talvez nem precise. Chega no final do semestre, no final do ano, ele já tem média para passar, então pode desacelerar um pouco, ele já está mais tranquilo. Retirar um pouco essa ansiedade que a criança tem natural já é importante também para que ele continue se desenvolvendo e estudando mais facilmente. Vamos ler aqui a próxima pergunta. A Cristiane comentou. Olhar atento da família, carinho, perseverança e conhecimento é essencial. Isso mesmo. A Miriam colocou aqui. A escola do meu filho é particular e não tem psicóloga. A minha não tinha e minha mãe fez essa exigência, né, na época. Vejo que os professores veem o TDAH apenas como alguém que tem dificuldade de atenção. As demais características não são reconhecidas. Não é só déficit de atenção, tem a questão da impulsividade, tem a questão de fazer, de você atrapalhar, questões sociais, você querer chamar atenção em sala de aula, brincar muito em sala de aula. Então, isso são questões que afetam o desempenho da criança com TDAH, da criança e adolescente com TDAH, né? Roberta perguntando aqui. Sim, fico na presença, mas deixo ele livre para ter os intervalos. Gostei do método Pomodoro. Acho que esse é o nome é esse mesmo. Pomodoro, que é tomate em italiano, né? Aquele negócio de cozinha e tal. Mas se eu não ficar chamando toda hora, ele perde o ano. Está reclamando bastante de ter que ficar na frente do computador. De fato, gente, a gente está numa situação nova até para mim. Você tem que lidar com aulas online o tempo inteiro. Eu acho que eu mesmo não aguentaria, eu mesmo adulto. Porque eu acho que quando você está em sala de aula, em outro ambiente que não é sua casa, você tem outras coisas acontecendo, interações. Eu sei que tem uma câmera aqui, um microfone, mas não tem aquela interação que é em sala de aula, entende? Então é maçante para a criança. Acho que 50 minutos em sala presencial já tem um peso. Eu acho que você está 50 minutos na frente do computador. A gente está aqui há 40 minutos e minha bunda já está doendo aqui. A gente fica... Entende? Então, a gente tem essa necessidade mesmo. É difícil para as crianças. A parte boa disso é que daqui a pouco acaba, né? A gente espera que essa crise acabe logo e as aulas retornem. Cristina Pereira perguntando. Yuri, qual curso você fez na faculdade? Fiz administração. Tentei engenharia várias vezes. Fiquei perto de passar 3 vezes. Mas não passei, acabei passando para a administração, que era a minha segunda opção mesmo de vida. Foi no momento até que eu meio que desisti, assim, falei, não dá mais. Eu marquei a administração, sem meu pai saber, que meu pai também cobrava. Ele só cobrava, mas a outra parte também ele não ajudava muito. Mas ele acabou que ele me cobrava, eu queria dar essa satisfação, porque ele sabe que eu queria. Eu sou da tecnologia hoje, eu trabalho na tecnologia do Banco do Brasil, então ele sabe o tanto que eu amo a tecnologia. Mas, enfim, acabou que eu não passei, marquei a administração, passei, demorei bastante para me formar, mas me formei na Universidade de Brasília, e acabou que, assim,
deu tudo certo, porque querendo ou não, acabei chegando onde eu estou hoje, né? Que hoje eu tenho aqui minha empresa, trabalho com a tecnologia do mesmo jeito, ou seja, eu acabei dando um jeito de chegar onde eu queria. A Roberta perguntando aqui, Castanheira, eu estou com uma dúvida muito grande e gostaria da opinião de vocês. Levei meu filho no segundo psiquiatra, bem renomado em Belo Horizonte. Ele disse que não precisaria ter acompanhamento de psicóloga, mas estou na dúvida. O médico pediu para ele dormir bem cedo todos os dias e tomar diariamente ômega 3, além da medicação. Roberta, vou ser bem franco aqui. A questão do ômega 3, eu não tenho conhecimento de estudo científico acerca de essencial para o TDAH, para o tratamento TDAH, tá? Eles passam ômega 3 desde emagrecer até ganhar músculo, TDAH, então assim... Deixa eu fazer uma adendo, Yuri. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Então assim, outra coisa, eu não conheço médico que diga que filho, criança com TDAH não tenha que ter tratamento com psicólogo. Eu desconheço. Na verdade, essa condução que ele está sugerindo para você, eu mesmo e a nossa equipe não concordamos, tá? Eu acredito, e é o seguinte, você não precisa ficar refém de uma opinião só. Se você não está segura com relação ao diagnóstico, à condução, você pode levar no outro especialista. Agora é o seguinte, a criança TDAH precisa de tratamento de acompanhamento psicológico, por quê? Por vários fatores. Primeiro, questão de postura. Né? A criança TDAH ela já tem uma defasagem de amadurecimento. Então, ou seja, a criança com 8 anos tem uma idade mental de 6, 7. Criança com 10 tem idade mental de 8. Com TDAH, a maturação cerebral é um pouco mais lenta. Então precisa de ter uma psicóloga ali para lidar com as situações do dia a dia que a criança enfrenta. Questões sociais que podem aparecer. Como é que essa criança pode crescer com uma autoestima saudável sem se achar inferior? Sem se achar que tudo acontece comigo? A psicóloga ela intervém ali. A psicóloga, a psicopedagoga. Então, um psiquiatra, no caso é um psiquiatra que recomenda não levar para o tratamento psicológico, psicopedagógico, eu não concordo com isso, tá? Mas aí você fica a seu critério, talvez procurar um outro especialista, tá? Mas eu acredito realmente que falar precisa... sobre uma coisa da Roberta. Roberta, você está dizendo que o psicólogo, o psiquiatra pediu para que ele dormisse bem cedo todos os dias e tomar diariamente ômega 3. Pergunte para esse psicólogo como é que ele vai fazer com que uma criança que tem TDAH, psiquiatra, vá dormir cedo todo dia e todos os dias e tomar diariamente o ômega 3. Bom, tomar o ômega 3, a mãe até pode fazer ele tomar, dando o remédio na mão dele e fazendo ele tomar. Agora, fazer com que ele vá dormir cedo, isso é uma imposição de quem não conhece muito bem o comportamento de quem tem TDAH. Eu briguei muito com o Yuri para ele ter um horário razoável para dormir, mas ele simplesmente não tinha esse horário fixo de dormir cedo. Muito pelo contrário, ele dormia muito tarde. Mas ele tinha um melhor aproveitamento nas coisas que interessavam para ele naquele período que ele estava sozinho, que estava tudo quieto, e ele podia... Pode continuar. Deu um problema aqui na nossa conexão, mas a gente fazer algumas tarefas ou algumas coisas do interesse dele, porque a vida não é só estudar também. Eles têm outros interesses, outras coisas, que quando eles gostam realmente do que estão fazendo, aí eles se entregam. Aí eu acho que já passa a não ser um sacrifício tão grande assim, quando tem um interesse pessoal. Pessoal, uma pergunta, vocês estão nos enxergando? A gente teve há uns 30 segundos atrás, fechou a nossa câmera. Eu quero saber se vocês estão enxergando, tá? Respondem para mim no chat, sim ou não, se estão enxergando a gente aqui na câmera ou não. Porque a gente não está se enxergando, mas se vocês estiverem enxergando, tudo bem, tá? Eliane respondeu agora que tem um pequeno atraso, tá? No que as pessoas postam. Vocês estão. A Eliane disse que está enxergando a gente, tá? Que bom. Então vamos continuar aqui. A gente não está se enxergando, a gente está cego aqui, mas a gente consegue ler as perguntas de vocês, tá? A Adriana falou, obrigada. Deus sabia grandemente da sua missão. Parabéns, mamãe. Orgulho de ti. Naquela época, com toda essa sabedoria para conduzir... orgulho de... É porque eu estou segurando o mouse aqui e está chegando muita pergunta. Orgulho de ti... Naquela época, com toda essa sabedoria para conduzir seu filho sem ter o programa Meu TDAH. De fato, minha mãe teve que
ser o programa na raça, o programa Cristina Maia, que ela teve que entender tudo ali na raça, né? Adriana, sim, ele está medicado e com terapia, tá vendo? Então, Adriana, já saiba que vai ser provavelmente mais fácil a condução com seu filho, tá? Então, a gente está contando uma história aqui de uma criança não medicada, não tratada, não acompanhada, tá? E sem o programa Meu TDAH. Então, vocês já vão ter, provavelmente, um futuro mais tranquilo na condução dos filhos de vocês, tá? E uma coisa que eu gostaria de colocar é que nós falamos muito aqui em professor particular, mas eu queria deixar bem claro que naquele momento que eu vivia, naquela época, era o recurso que eu tinha. Foi o melhor recurso que eu encontrei. Hoje em dia já tem indicação de psicólogos, psiquiatra, remédio, medicações. Eu não tive nada disso. Por isso que eu coloquei e frisei bastante o professor particular. Mas com todo esse apoio que hoje em dia já existe, que eu acho que ainda está defasado, mas já existe, talvez em alguns momentos não precise do professor particular, mas que ele sempre será uma ajuda, isso será sempre. Sim. O apoio de uma segunda pessoa para ajudar a pessoa que tem TDAH para se concentrar é importante, sempre será importante. Eu falei muito de professor particular porque foi tudo que eu tive naquele momento. Mas agora já tem muitas outras opções, que são essas que eu acabei de falar. Exatamente. Então, vamos continuando aqui. A Roberta comentou, porque tem um pequeno atraso. Ela falou assim, pois é, me assustou essa não indicação de psicólogo. Acho bastante importante. Roberta, você está no programa Meu TDAH para você ouvir a nossa opinião de a gente que está mergulhado no mundo do TDAH, tá? Então, assim, o que eu digo para você seguramente siga essa questão da orientação nossa. Eu acho que é fundamental, sim, o tratamento com o psicólogo, tá? Eliane falando aqui. A neuropediatra da Lívia, filhinha dela aqui, mãe, aqui, também disse para não levar mais ao psicólogo desde agosto do ano passado e marcou para o final de março para vê-la. Com a pandemia, não levei ainda. Bom, é o que eu estou dizendo para vocês. Eu acredito pelos motivos que eu falei, tá? Eu acho importante, eu senti falta, mas claro, não é qualquer psicólogo. Você leva um psicólogo, geralmente um que tenha a terapia cognitivo-comportamental, tá? Que ela é muito utilizada para a questão da condução do TDAH. E não apenas isso, você tem que ver também, não basta o diploma. Quem é a pessoa? A pessoa tem um tato, a pessoa sabe o que está fazendo, a pessoa sabe lidar com crianças com TDAH. Tudo isso você vai ver também no dia a dia, né? Como é que está sendo essa condução? E a empatia. A empatia. Entre quem conduz e a pessoa que criança e o profissional. Então, assim, você tem que... Analise. 2, 3 meses de terapia já é o suficiente para você ter uma boa ideia, né? Rejane falando aqui. Aqui em Brasília, a previsão de retorno é só em agosto no GDF, que a princípio foi o melhor para o TDAH. Hoje entrei em contato com a antiga psicoterapeuta dele e com uma amiga professora para tentar colocá-la para fazer aulas online. Afinal, é muito tempo para ficar sem aula, concordo. Vou tentar online, pois ele está tendo aulas assim e não está tendo nenhuma dificuldade. Muito bem, Regiane. Então, já sabe que o caminho é esse. Então, deixa o seu filho também ficar muito tempo sem esse contato, né? Cristina Teixeira. O Yuri tinha problemas de sono na primeira infância, ainda bebê. A Jamília é filha dela de 12 anos. Só foi dormir mais de 1 hora por noite aos 2 anos e meio. E aí, o que você me diz? Não, na primeira infância, isso aí já não é a primeira infância, isso aí é o início da primeira infância, é o bebê ainda. Não, ele não tinha dificuldade. As dificuldades dele começaram a partir dos 10, 11 anos de conseguir dormir naquele horário que a gente acha que é convencional. Eu entendo hoje em dia que não existe um horário padrão para todos. Cada pessoa tem uma resposta biológica com relação ao horário de dormir. Lá em casa, por exemplo, meus 3 filhos, eles são noturnos. Eles produzem à noite, eles gostam de fazer coisas à noite, estudar. E o dia, eu não sei como é que eles se viram para poder lidar com o sono, que provavelmente devem sentir durante o dia, ou já se adaptaram. Mas existem as pessoas, não só quem tem TDAH, cada pessoa tem seu ritmo, seu momento. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Eu demorei para entender isso. Eu briguei muito com o Yuri, inclusive na hora de levantar, mas tinha muito problema para levantar. Muito problema para levantar. Isso mais na adolescência. Mas isso é uma coisa que não se pode fazer mágica, tem que esperar, tem muita coisa que tem que esperar o desenvolvimento, tudo é passageiro, tudo são fases. Sim. Nada é permanente.
A maneira como ele se comportava no primeiro, segundo, terceiro ano não é a que ele se comportava no terceiro, quarto, quinto. Havia sempre uma mudança, mas o TDAH estava sempre presente, que são aquelas dificuldades básicas. Exatamente. Então, olha só, a Cristiane perguntou aqui, o estímulo do cérebro é importante para melhorar a memória? Sim. O melhor estímulo do cérebro para o TDAH é a repetição. É a repetição de técnica, repetição de enunciado, repetição de instrumentação. Então, assim, quando a criança tiver que aprender algo novo, não hesite em explicar para ela 2, 3, 4, 5 vezes, porque ela vai entender. Só que como nós temos essa dificuldade com memória operacional, nessa região do córtex pré-frontal, então o melhor exercício é a repetição mesmo, tá? E digo mais, algumas pessoas perguntam sobre medicamentos, ou fitoterapia, etc. Perguntem para os médicos de vocês, tá? Neurologista, nutrólogos ou nutricionistas, existem suplementos que são livres, tá? Por exemplo, eu consumo, não regularmente, mas quando eu lembro, eu pego e compro, aquelas vitaminas que vendem em farmácia que não precisa de receita nenhuma, que é um suplemento, não é um medicamento, é um suplemento. Vitamina B, tá? Tem um tal de Benerva, que é um complexo vitamina B. O Centrum também, só que o Centrum ele pega todas, né? O Centrum certo também, só que o Centrum é bastante caro. Se você pegar só vitamina B, ele é mais barato, tá? Aí que tá, o Centrum eu tomo como adulto, eu não sei se elas como mãe de crianças, né, pode tomar um Centrum, acredito que não, tem que ir no médico, tá? Vai no nutrólogo, o endocrinologista, para vocês perguntarem se é possível esse procedimento ou não. Qual foi a última coisa? As mães falando que estavam vindo, né, quando teve aquele problema da conexão, e aí a Adriana perguntou... eu queria fazer uma coisa sobre a repetição. A repetição não é só para ensinar. Tem que fazer com que o filho repita várias vezes o problema. Isso é um método que eu desenvolvi sozinha, porque eu não sou diagnosticada, mas eu tenho certeza que eu tenho TDAH, quer dizer, uma mãe TDAH com filho TDAH, e eu nunca soube disso, eu vim descobrir isso já com ele adulto. Então, quando eu estudava, matemática principalmente, eu fazia 3, 4, 5 vezes o mesmo problema matemático. É uma repetição, foi uma coisa que eu criei para mim, porque eu descobri que era uma forma de aprender. Então a repetição não é só de quem ensina, é colocar ele para fazer 1, 2, 3 vezes até ele se sentir seguro. Com o tempo, aquilo que se torna constante, cria-se um hábito. Cria-se o hábito e pega na memória. E gruda, e aí a criança faz no automático, tá? Exatamente. Demora um pouquinho mais, mas vai. A Adriana falando aqui. Minha filha tem 9 anos, estou muito feliz com o desenvolvimento dela, mas na hora das atividades escolares, ela só se sente segura quando eu estou perto dela. Não consegui ainda sair de perto dela na hora das atividades. Quando eu deixo ela sozinha, ela para e fica me esperando. Então, Adriana, é importante que você... A gente vai conversar isso nas nossas lives com mais tranquilidade, tá? Com mais calma. Mas é importante que você negocie com ela, explique para ela o seguinte, você olha, qual o nome dela? Eu não sei o nome dela, mas... achou? Não falou. Não, eu falei, olha filha, por que você só faz, por que você só coloca em prática, só executa quando eu estou perto? Pergunta para ela numa boa. Talvez ela diga assim, mãe, porque eu tenho medo de errar. Mãe, porque eu não sei, você me dá a resposta mais fácil. Até um feedback que a criança acaba dando, tá? Ela tem 9 anos. Por quê? Às vezes a criança com TDAH, ela não tem segurança daquilo que ela está assimilando. Então, às vezes, a mãe, eu não sei se é o seu caso, às vezes a mãe, na pressa de terminar logo, começou a tarefa, já vai dizendo, tá, coloca aqui -1, aqui é mais 10, assim, vai empurrando a solução para a criança sem fazê-la pensar, tá? E isso pode causar um pouco dessa insegurança. Não estou dizendo que é o caso, e existem outros fatores também. Por exemplo, o fato dela às vezes, ela precisar que você esteja perto, porque ela tem medo de errar, o simples medo de errar, tá? Então você fala assim, filha, você entendeu o que a gente estudou agora na teoria? Entendi mais ou menos. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça a primeira questão, a gente vai fazer juntas, e aí você não dá a resposta para ela. Você deixa ela puxar da memória do que vocês acabaram de estudar. Então vocês leram ali toda a teoria, ela começou a fazer o item 1, geralmente o item 1 é mais fácil, e aí você puxa, tá, o que a gente faz depois nesse problema aqui de matemática? Então o que a gente faz depois... o que aconteceu aqui nesse fato histórico de um dever de casa de história, vamos supor. Vai puxando da memória dela, mas que ela vai escrevendo. Dê pouquíssimas dicas, assim, vai puxando
com ela do lado, tá? Ela conseguindo ter mais segurança de fazer o exercício 1, você pede ainda do lado dela. É um processo. Você pede que ela faça o exercício 2, mas você fala assim, filha, nós já fizemos o primeiro, ou os dois primeiros, fizemos os dois primeiros, agora o terceiro você vai fazer sozinha, eu vou ficar do seu lado acompanhando, mas eu só vou te dar a resposta no final. E aí você deixa ela fazer, às vezes ela vai olhar para você para buscar segurança, assim, filha, olha para o dever, não olha para mim não, vamos lá. Tá com dúvida? Volta no enunciado. Assim, mostrando para ela os caminhos da autonomia dela, tá? E aí, no terceiro estágio, seria o fato assim, filha, eu vou estar aqui no meu quarto trabalhando, você vai ficar no seu. Quando você finalizar todas as tarefas, aí você me procura, me chama, que a gente termina. Então, é etapas. Porque às vezes a sua filha ela pode estar buscando essa sua ajuda por insegurança ou por já estar acostumada com esse modo de vocês estudarem, entende? Então, tudo é um processo. Primeiro passo do processo, eu vou explicar isso melhor para vocês em outras lives. Primeiro passo do processo é perguntar. Perguntar numa boa, assim, filha, como é essa questão? Adriana Cristina. Filha, por que você só está fazendo na minha presença? Entende? Aí você vai buscando essa alternativa. Adriana, sem querer interromper, já interrompendo, quando você perceber que ela já fez junto com você, peça para que ela faça o mesmo exercício sem você. Isso vai ajudar ela a afinar a segurança em si mesma. Porque mesmo que ela esteja repetindo o que vocês já fizeram, ela já vai fazer sozinha. Isso vai dar um pouco de segurança para ela tentar o segundo, ou terceiro, ou quarto. Repetir aquilo que já conseguiu fazer. Isso é uma forma de dizer, eu consigo, agora está mais fácil. Porque eu já fiz a primeira vez. Apliquei isso algumas vezes com o Yuri e deu certo. Sim, a gente estudava muito. Algumas vezes apliquei esse você já fez, então agora você vai fazer sem minha ajuda, longe de mim, você só vai repetir. Faça o exercício, que eu venho aqui ver se você conseguiu realmente fazer como você fez antes. Exatamente. E isso é uma maneira de fixar e dele adquirir autoconfiança. E dela adquirir autoconfiança. Até porque é o seguinte, por exemplo, vocês fizeram as duas primeiras questões, ela teve desenvoltura, repita. Tudo bem, vamos fazer novamente o item 1 e em seguida novamente o item 2 e deixa ela fazer só. Então assim, ela ganhou segurança naqueles primeiros itens, aí você vai para o estágio 2. Filha, então eu estarei no meu quarto trabalhando, você vai ficar no seu estudando, vai fazendo os próximos, pula aquele que você não conseguir e no final, só no final você me chama. Entende? Então é etapas, tá bom? Então, Adriana, fica essa dica aí, mas nas lives a gente vai conversando melhor também. Laiser Dias, olha, o acompanhamento é muito importante. Agora na infância não percebemos, mas faz toda a diferença na fase adulta. Pois sem terapia eles não sabem como lidar com várias coisas da vida. Meu marido hoje sofre muito e demorou para aceitar a terapia. Hoje a terapia tem ajudado muito. Então veja bem, veja como a terapia faz falta para mim. Eu fiz terapias picadas, não era uma coisa constante como hoje eu falo para vocês fazerem. Então, quando eu ouço de um médico falando, um psiquiatra falando, não precisa fazer o psicólogo, gente, eu não tenho como discordar mais disso, porque eu sei como é que foi a minha vida sem um acompanhamento rotineiro, seguro, com uma pessoa bacana que estivesse me acompanhando. Tá, gente, a gente está chegando no final da nossa live, a gente está dando 1 hora de live já. Eu vou ler aqui as perguntas que estão chegando, mas a gente já está mais ou menos encerrando, tá bom? A Eliane também falou que está sentindo falta da terapia da filha. A Rejane, o Pedro também dormia às 21, desde quando eu adotei, aos 10 meses. Okay? Pode continuar. Hoje, com 9 anos, ele ainda querendo empurrar o horário. Acha que é normal, não? Empurrar o horário assim para dormir mais tarde? Rejane, olha só, vai chegando na puberdade, eu senti essa mudança, minha mãe sentiu essa mudança. Quando eu estava na 5ª série, por volta dos 11 anos, 11 para 12, foi quando eu comecei a fazer o quê? Dormir tarde e dormir de tarde. Até os 10 anos eu dormia 10 da noite, mais tardar, não era, mãe? Muito raramente passava. Quando eu olhava com o relógio meia-noite, eu nem sabia, parecia uma outra dimensão. Gente, já são meia-noite. Eu lembro quando eu era pequenininho. Eu não dormia depois da meia-noite. Tá? E aí eu dormia, tinha minhas 8 horas, 7, 8 horas de sono, acordava no dia seguinte, tudo. E aí depois, no iniciozinho da adolescência, eu tive dificuldade de dormir cedo e de acordar cedo e dormia de tarde. Eu chegava do colégio e dormia
eu almoçava, né, e dormia, sei lá, das 2 até as 5 da tarde. Eu ia fazer dever de casa à noite, então era confusão, tá? Então... Olha, só para colocar uma coisa sobre a terapia ou um acompanhamento psicológico. Como naquela época eu não tinha realmente recursos, já falei isso muitas vezes, eu cheguei a fazer terapia para poder ajudar a lidar com a situação do Yuri. Ele fazia dele e eu fazia a minha para poder andar paralelo a ele, porque realmente eu não sabia como conduzir. Por um tempo foi possível fazer isso. Exatamente. Também me ajudou muito. Eu direcionava para essa situação. Então veja bem, só finalizando aqui, mãe, tem perguntas que já estão de 5, 6 minutos para trás. Então, ó, a Rejane comentou aqui, né, do Pedro, dos 21 dias, das 21 horas, a Aline falando, o João, que é o filho da Aline, tem 9 anos, e aqui em casa, principalmente no meio da pandemia, peço para ele dormir dentro da nossa rotina, 21 a 22 horas, tá certo. Mas é sempre uma briga na hora de dormir. Gosta de dormir e tende a acordar cedo. Aline, veja se ele não está muito viciadinho em tela, hein? Se você ficar ali, ó, se você quer que ele durma 9h30, 10 horas, ele não pode largar o videogame 9h30, 10 horas. Ele tem que parar 1 hora antes. Então, se você quer que ele durma às 10, 9 horas, 8h30, ele já tem que estar largando o tablet, o celular, o computador, porque a gente sabe que essa luz, que isso não existia na minha época, de celular, smartphone, a TV ficava ali metros. Agora, você ficar com o aparelhinho na frente do seu olho recebendo aquela radiação, aquilo ali inibe a produção de melatonina. Aquilo ali faz com que você fique ligado. Então, assim, você parou agora com o celular, o videogame, só daqui 1 hora o seu cérebro vai sossegar suficiente para você conseguir adormecer. Então, essa criançada conectada aí, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Isso é importante. Pode, mano. É o seguinte, eu queria fazer um comentário com relação ao sono. Porque na minha família, eu tenho uma tia que ela tem uma filha e desde criança, desde os primeiros meses de vida, ela tinha muita dificuldade de dormir. Então ela ia aos médicos, consultava vários, assim, médico, pediatra, foi para terapeuta, fez tratamento com homeopatia. Mas assim, uma das coisas que ajudou foi o seguinte, ela não conseguia dormir cedo, então 2 horas antes de dormir, ela vai adotando já reduzindo a atividade dentro de casa. Então, por exemplo, se quer que a filha vá dormir 10 horas da noite, por exemplo, ela já, por volta de 8 horas, todo mundo já vai ali tomando seu banho, escovando seus dentes, cada um vai para casa. A rotina da casa, ela tem que também se preparar. Não adianta você pedir, filho, vai dormir 9 horas, 10 horas, se o pai, a mãe, o outro irmão ainda fica circulando, mexendo na cozinha, mexendo na sala. Fazendo barulho. Então... Isso não ajuda. Então, a criança, então eu vejo que independente da criança ter TDAH ou não, se apenas uma criança tem dificuldade de dormir, a casa, ela precisa se preparar também para aquilo, porque senão a criança ela não entende. Sim. E continua. É importante, tá? Então, a Regiane perguntou, vitamina B para dormir? Não, gente. Vitamina B, ele melhora os aspectos cognitivos de um modo geral. Ele é bom para o neurônio, entendeu? Cenoura não faz bem para os olhos, não faz bem para o cabelo. Vitamina B melhora a bainha de mielina, melhora os neurônios, as conexões. Então, assim, ele melhora a sua cognição, independente do TDAH ou não. Então, é uma injeção de ânimo. O vitamina B melhora o funcionamento cerebral de qualquer pessoa. Então, é claro, tudo que você puder melhorar 5%, 10%, vai melhorar, tá? Tem nada a ver para dormir, não. É para melhora do desempenho cerebral, tá? Gente, a gente está finalizando aqui. Ana Lene, sim, minha filha mais velha e meu filho adolescente sempre dormiram mais tarde. O Lucas, de 10, já sempre dormiu cedo. Sempre teve sono mais cedo. Às vezes tomava banho e antes de jantar já ia direto para o quarto. Mas eu sempre tive o hábito de me deitar com ele, contar a história, fazer uma oração, dialogar sobre o dia, e logo ele pegava no sono. Isso é importantíssimo. Ou seja, e veja bem, ele não tinha uma rotina de telinhas, de celulares antes do... Olha o que a Ana falou, ele ia para o banho, ou seja, já gastava ali uns 20 minutos ou mais no banho. E depois ia para o quarto. Então, na hora que você chegava para contar a história, para conversar com ele, ele já estava mais de hora longe de qualquer tela, de qualquer brilho nos olhos, tá? E isso prejudica o sono de modo geral. Rejane comentando, nós também achamos que temos TDAH. Pode ser, né? Origem predominantemente genética. Eu tenho medo de errar. Olha só. E isso, a Adriana comentando, porque, gente, as mensagens vão chegando muito tempo depois. A Adriana falando assim, ela se chama Ana, isso, ela tem medo de errar. Então siga essa dica que a gente falou aí, tá? A Roberta comentando aqui, Roberta Castanheira.
temos que ter muito cuidado, mesmo com o psicólogo que vamos levar. Importante, os pais ficam de olho, não é só deixar ali e deixar que a vida se encarregue, não. Não tive experiência muito boa com uma, inclusive posso estar errada, mas acho que ela ajudou meu filho a manifestar o TOD. Houve muito empoderamento. Esse é o termo que os psicólogos usam. Digo isso porque já vi mãe reclamando dessa mesma psicóloga nesse mesmo sentido. Então, busquem referências. Referências. Por exemplo, a gente foi na doutora Sônia Webb, eu não sei nem se ela ainda é viva, porque ela já era uma senhora naquela época, 30 anos atrás. Então, assim, porque ela tinha uma grande referência. Tá? Então, não é diploma, gente. Diploma não forma um bom profissional. Tá? Além do diploma, é o quê? Referência. Outras mães já foram, outras mães gostaram daquele resultado. Então, aí vocês têm que ficar de olho, tá? Então, ela falando aqui, para concluir, tá, gente? Há uns 4 meses, depois que ele iniciou o acompanhamento com ela, começou a mudar muito em casa, muito enfrentamento. Ficamos muito assustados, até falamos que queria o nosso filho do jeito que estava antes, quase desesperados com mudanças repentinas. Roberta, procura, tá? Não sei onde você mora, a gente posta depois na comunidade, porque tem muita gente aqui que mora na sua cidade, tá? Nós temos mais de 500 pessoas que estão no programa, então alguém pode, de repente, mora perto de você e pode te dar uma orientação, tá? Uma referência, tá? A Eliane comentou aqui, ela ficou quase 3 anos com a psicóloga, dos 5 aos 7,5. Muitos medos, ansiedades, ela trabalhou. Ela também tem medos até hoje com 8 anos e meio para dormir no quarto dela. Olha, essas pequenas fobias da infância, os medinhos da infância. Para dormir, ou ela ou o pai temos que ir com ela e ela deita até pegar no sono. Depois que dorme, vai. Às vezes, acorda assustado e vem para o nosso quarto. Conversamos e acolhemos o nosso quarto. Yuri, tinha dificuldades para dormir e como você disse, mãe, trabalhava os medos dele. Eu tinha dificuldades para dormir. Teve um momento que eu dormi sozinho no meu quarto, não foi, mãe? Não, você sempre dormiu só no seu quarto. Não era medo que você tinha. Você tinha dificuldade realmente de se concentrar por sono. De pegar no sono. E pegar no sono. Você se distraía com outras coisas e demorava para se dedicar para a hora de dormir, realmente. Uhum. Não era medo, você sempre dormiu no seu quarto, sozinho. Então, finalizando aqui, Roberto, esqueci de falar que esse mesmo psiquiatra falou da importância do esporte, passou também uma melanina sublingual na hora de dormir. A melanina ajuda, é o hormônio do sono, né? Essa melanina sublingual aí é o hormônio sintético, mas é idêntico ao hormônio natural. A explicação dele é que a criança e até os adultos ficamos mais irritados quando dormimos poucos. O ômega 3 parece que é bom para a memória. O ômega 3 ele é bom para tudo, para muita coisa. Então eu acredito sinceramente, o que é bom para muita coisa acaba não sendo muito bom para nada. Entende? Assim, o ômega 3, eu sei que tem os estudos científicos, não estou questionando isso, mas o ômega 3 ele não pode ser uma solução de câncer até gripe, entende? Então não é bem assim. Então o ômega 3 é um suplemento. Tudo que você vai na farmácia, regra, tudo que você vai na farmácia ou compra na internet sem receita médica, não passa de suplemento. Qualquer medicamento você só encontra em farmácia. Tá? TDAH e TOD se manifestam juntos? Sim, são comorbidades comuns. Ou um pode manifestar antes do outro. O TOD, muitas vezes a psicóloga Gabriela Parpinelli, ela defende que o TOD é mais uma questão comportamental. Às vezes o TOD ele é adquirido por uma situação que você vive na sua vida, na sua recorrência dos acontecimentos da vida, e depois mas você também trata, tá? O TOD com terapia cognitivo-comportamental, você trata com boa chance de melhora. Rejane, essa mocinha atrás é minha irmã? Não, a minha noiva. Eliane, obrigada por este momento, Yuri. É um presente de Deus em nossas vidas. Parabéns por todo o apoio, Yuri. Gratidão. Mãe, o que você está vendo aí? O que você quer? Esse papel aqui foi em 2002. É extremamente importante para as pessoas que já estão lidando com problemas de TDAH e para as mães que precisam... É um texto achou num site, né? Em 2002 eu me achou um texto no site aqui que falava sobre o TDAH. Para as pessoas que estavam já lidando e não sabiam o que fazer, e também como identificar quando o filho tem. Sim. Vamos finalizando aqui, mãe. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Se a criança ou adolescente apresentar pelo menos 6 sintomas dos enumerados abaixo, ou no período superior a 6 meses, ela apresenta o TDAH do tipo desatento.
E aqui tem uma série de colocações. Se um dia o Yuri tiver como passar isso para as mães... Eu acho que eu encontro isso na internet ainda hoje. Esse texto, ele deve estar por aí. A gente vê a origem, tá? E aí a gente pode... Porque eu acho que ele foi muito importante para mim na época, porque, como eu te disse, né, eu pegava tudo que vinha na minha mão. Em 2002, nós estamos em 2020, já tem 18 anos. Mas ajudou bastante. E as dificuldades que estão aqui, os esclarecimentos que estão aqui, ainda vejo muitas dificuldades de pessoas conseguirem saber atualmente. Então, gente, nós estamos chegando no final, vamos responder as últimas duas perguntas. Não é perguntas, tem frases aqui, as pessoas perguntando, né? Meu filho tem acompanhamento psicológico desde os 3 anos, antes de qualquer diagnóstico, e não tiro. Lucas hoje tem segurança e confiança na profissional. Tá dando certo, gente? É o time que tá mexendo. Você não vai mudar. Deu certo também o psicólogo com a criança. Isso. Então a Ana Lúcia teve uma sorte, porque aos 3 anos, né? Foi muito, muito cedo. Então ela teve uma sorte, que muitas mães não têm, de encontrar um bom profissional que casasse ali com a personalidade do teu filho logo no começo. Excelente, tá? Cristiane, um abraço virtual. Abraço, Cristiane. Um abraço virtual para você também. Ana Cristina, obrigado por essa live maravilhosa e cheia de conhecimentos e parabéns à dona Cristina por ser essa grande mãe que você é. Yuri, sua noiva, obrigado por tudo até agora. Agradeço muito. Gente, a gente vai finalizando por aqui. Eu quero agradecer a vocês, tá? Eu quero desejar a vocês, mais do que um excelente Dia das Mães amanhã, que vocês percebam que está aqui uma mãe que foi tão guerreira quanto vocês, Sim. que lutou numa época que não tinha internet. Vocês são guerreiras também, tá? Com certeza. E eu sobrevivi, estou aqui vivo. Muita mãe chega no programa, mãe, dizendo assim, Yuri, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho vai conseguir tirar a carteira de motorista, meu filho vai conseguir passar na universidade? Responde para ela. Vai ser seu filho tem tudo para ser uma pessoa de sucesso, de grande sucesso na vida e de ser feliz. Porque às vezes ele é infeliz porque ele não está vivendo muito bem com o problema. Mas ele tem condições, é só buscar as coisas certas. Buscando, tipo assim, indo atrás e aquilo à medida que vai vendo coisas que vão se encaixando, que vai ajudando realmente, se apegar. Com certeza, o exemplo maior que eu tenho é meu próprio filho, inclusive eu vou pedir aqui em rede aqui, que ele me perdoe por muitas coisas que eu fiz porque eu não tinha conhecimento, mas hoje em dia eu sinto o maior orgulho do mundo porque ele se empenhou, pegou seu próprio problema para poder ajudar muitas mães. Esse é o maior presente do Dia das Mães que ele pode me dar. Ah, mãe, obrigado, mãe. Feliz Dia das Mães, Dia das Mães. Obrigada, já está mais do que perdoado, mãe, porque foi tudo que a gente viveu, as nossas dificuldades, que foi o importante, que foi eu precisei passar por essas experiências, sobrevivi a elas, para hoje estar podendo estar aqui nessa live com você, dando esse exemplo de que é possível a gente viver, se superar e chegar onde quiser. Os filhos de vocês... Com certeza. Olha só, às vezes perguntam assim, qual é o melhor curso para TDAH? Gente, o que ele quiser, médico, astronauta, mecânico, engenheiro, cozinheiro, tem excelentes cozinheiros com TDAH, com esses Masterchef aí, pessoas que eram muito desatentas em sala de aula, ou seja, na vida escolar. Parecia que não ia ter futuro nenhum, hoje é um excelente chefe, renomado aí, porque ele canalizou toda a criatividade dele para ser o chefe. Eu não sei se é mito ou verdade, mas eu sempre ouvi dizer que as crianças ou as pessoas que têm TDAH são pessoas com uma inteligência acima um pouco da média. Sim. E eu não descarto isso. Sim, eu também creio nisso. Só tem que direcionar, fazer direcionamento adequado. Exatamente. Então é isso. Gente, muito obrigada. Agradeço vocês aí, tá? Essa live vai ficar salva aqui pra gente. E é isso. A gente continua falando, a gente vai ter live nas próximas semanas. E em breve, por que não também, é um pouco difícil encontrar com a minha mãe, porque ela também tem as tarefas dela, eu tenho as minhas, a gente tem muita agenda desencontrada, mas ela pode vir outras vezes para falar sobre outros temas, tá? A gente vai conversando aí, tá bom? Então, um abraço para vocês, um beijo para todos vocês. Feliz Dia das Mães e bom fim de semana. Tchau, tchau.